Graça e paz a todos. Este é o canal Alicerce da Fé, trazendo até você mais uma reflexão bíblica. Eu gostaria que você refletisse juntamente comigo sobre a situação social na qual o mundo se encontra hoje. Não simplesmente situação social, mas política, econômica, enfim. Qual é o estágio atual da humanidade? Nós vemos guerras, fome, crueldade, criminalidade, insegurança social nas mais variadas camadas. E analisando toda essa situação, sendo espectador de toda essa situação e muitas das vezes também vítimas em situações que podem levar até mesmo à morte. Muitas pessoas têm morrido nos últimos dias. Ontem mesmo aqui na minha cidade uma pessoa foi brutalmente assassinada. Se você entra em alguns sites de notícia como o Plox, você vê crimes os mais bárbaros acontecendo, assassinatos com requinte de crueldade e às vezes até entre familiares, pai matando filha, mãe matando. Ontem mesmo, analisando ali as notícias, vendo as notícias, falava sobre uma mãe que matou 3 dos seus filhos. Quando nós vemos todas essas situações, surge um sentimento de insegurança terrível. E uma das coisas que eu gostaria de que nós refletíssemos juntos nessa manhã é o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Paulo, na sua última carta escrita, quando estava vivo, que foi direcionada a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo estava preso em Roma e ele escreveu a Timóteo uma carta pequena, mas extremamente significativa, contém apenas 4 capítulos, e eu penso como que o Espírito Santo dizendo assim: Paulo, escreve aí a radiografia de como estará o mundo na geração que vai testemunhar o arrebatamento da igreja. Vou dizer para você como estará a situação dos homens naquela época, que é exatamente essa época na qual estamos vivendo. Se você quiser depois, você pode acompanhar aí na sua Bíblia com mais calma. 2 Timóteo capítulo 3, são basicamente 9 versículos apenas, só que eu vou ler aqui para nós apenas os 4 versículos iniciais desse capítulo. Paulo diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, que são exatamente esses tempos que nós estamos vivendo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nada mais poderia ser preciso como essa descrição. Nós notamos aqui exatamente o que está acontecendo. E talvez alguém poderia perguntar: mas sempre não foi assim? De uma forma geral, a gente poderia dizer que sim. Só que hoje a situação se agravou de uma forma tão alarmante que é difícil imaginar a sociedade de forma diferente. E outras pessoas também poderiam perguntar: essa situação vai melhorar? Essa situação vai acabar? Olha, analisando pela Bíblia, a situação não vai melhorar. A situação ela vai chegar num ponto máximo
que vai acabar com o arrebatamento, ou seja, ela vai terminar no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai trazer o escape para os filhos de Deus e logo em seguida nós entraremos, a humanidade entrará, porque eu creio no arrebatamento da igreja, eu creio na minha salvação, eu creio de uma forma profunda, e isso não é nenhuma prepotência. A Bíblia fala que o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E aqui eu quero abrir até um parêntese, porque eu sei que tem muitas pessoas que acham que ninguém deveria se sentir autorizado a acreditar na sua própria salvação. Não creia nesse engodo do diabo. Se você é uma pessoa que aceitou Jesus, que está vivendo na comunhão, se você está vivendo na obediência da palavra, se você crê na graça de Deus, não simplesmente crê que os seus comportamentos moralistas, a sua conduta moral vai te propiciar a salvação. Não, salvação é pela graça, não é pelo aquilo que eu faço exatamente, ou simplesmente, ou totalmente, mas sim por acreditar naquilo que Jesus fez por mim, porque aos homens é impossível salvarem-se a si mesmos, mas nós cremos em Jesus e é mediante esse relacionamento que nós somos salvos. E a situação vai terminar. O arrebatamento da igreja trará o escape para os filhos de Deus. Agora, uma outra pergunta que pode surgir na nossa mente: será que Deus não contempla toda essa maldade que está acontecendo no mundo? Será que Ele contempla tudo de uma forma totalmente passiva? Será que Ele não interfere? E eu sei que esse raciocínio, essa pergunta, tem levado muitas pessoas a desistirem da fé. Os gnósticos, por exemplo, creem que Deus criou o mundo, mas que Deus abandonou esse mundo. Ou seja, houve um Deus criador que criou o mundo, mas depois simplesmente deixou esse mundo como está hoje. Essa não é a verdade da palavra. Deus tem tudo sob controle. Nós não temos dois universos, um de Deus e outro do diabo. Existe um Deus assentado sobre o trono. E esse Deus, ele fala a respeito de si mesmo em Isaías capítulo 42, versículo 14. Essa palavra que eu vou ler para você, ela serve de consolo para mim. Eu gostaria que também servisse de consolo para você. Você vai ver o que Deus aqui diz sobre esse tempo e como ele se posiciona diante desta realidade de crueldade, de tamanha injustiça, insegurança social, criminalidade, enfim, diante desse caos que está a humanidade, diante desses tempos difíceis que Paulo descreveu. Isaías 42, versículo 14. Imagine como se fosse Deus falando, porque de fato assim o é. Isaías 42, 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Você consegue imaginar a ira, a fúria de um Deus que suportou durante muito tempo, que tem suportado durante anos e anos, milênios e milênios, a maldade da humanidade? Vou ler novamente. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto. Eu quero terminar essa reflexão com você hoje dizendo que Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, mas Ele também é fogo consumidor, Ele também é justiça, Ele também trará juízo sobre a humanidade. Deus, ainda que esteja em silêncio,
ainda que esteja se contendo, vai chegar o dia no qual ele vai se despertar do seu silêncio. E aqui diz: darei gritos como a que está de parto. Eu quero te dizer que Deus não abandonou a humanidade. Deus tem contemplado todas as coisas que os homens têm feito. Tudo aquilo que eu tenho dito, que você tem dito, não só as palavras, mas também os atos. Se você, por alguma razão, não crê na bondade de Deus, creia na bondade, creia na graça e creia que é por causa dos seus filhos, por causa daqueles que estão sendo injustiçados, alguns mortos até por causa da fé, como por exemplo nós temos visto em alguns países islâmicos, tanta crueldade exposta nas redes sociais, exposta na internet, e a gente percebe que hoje em dia a consciência da morte ela se tornou muito mais presente do que a própria consciência da vida. As pessoas saem pelas ruas e saem de forma insegura. Existe uma consciência profunda de que a morte sempre está nos rondando. Tal é a crueldade que está nesse mundo. Mas Deus, Ele não abandonou a humanidade. Deus não abandona você. Deus não me tem abandonado. Deus não tem abandonado a sua igreja fiel. E Ele está conosco para nos dar o escape. E vai chegar o dia no qual Ele vai se despertar do seu silêncio. Por muito tempo me contive, me calei, estive em silêncio, mas agora darei gritos como a que está de parto. E a todos assolarei e juntamente devorarei. Entenda a fúria de um Deus zeloso, de um Deus justo, de um Deus que contempla todas as coisas. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos de tratar. Fica aqui a minha reflexão para você. Que Deus te abençoe e te dê tudo aquilo que você precisa para sobreviver nesses dias difíceis. Fato é que Jesus nos disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Até a próxima.